Bom dia, pessoal. Bom dia a todos os presentes. Bem-vindos novamente ao Seminário Integrado Direito, Terra e Liberdade, o evento organizado pelos grupos Campo Cidade e Revolução e o PET, o Programa de Educação Tutorial da UFSC. Eu sou Jorge Soller, membro do CCR e estudante de Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal de Santa Catarina. Iniciamos agora a segunda mesa do evento. Ao todo, teremos 7 meses debatendo a questão agrária e a questão urbana e a revolução. Lembrando que hoje à noite, às 6h30, nós teremos a nossa terceira mesa. Agradeço de antemão a participação de todos, da Isadora, inclusive aqueles que vão assistir depois pelo vídeo gravado no YouTube. Antes de começarmos, quero dar alguns avisos. Lembro a todos para que não se esqueçam de fazer comentários e perguntas no nosso chat. Haverá um espaço para respostas ao final das exposições. Outro lembrete é para quem ainda não se inscreveu no seminário e deseja receber o certificado de participação. É só acessar o link na descrição e fazer cadastro no sistema da UFSC. São 40 horas aulas, mas para receber é preciso 75% de participação no seminário. A lista de presença vai ser disponibilizada no chat ao longo das exposições. Bom, dando prosseguimento, o tema da mesa de hoje será a questão urbana no Brasil, a cidade e o capital. E por que debatemos esse tema? Então, porque, né, ao longo da história, diversos núcleos urbanos se originaram e se estruturaram por meio das relações de produção em voga. Entre os pressupostos para a existência das cidades estão a divisão do trabalho e a produção de excedentes no campo a ser destinada às cidades. Hoje, a produção do excedente no campo é tamanha que permite que a maioria da população viva majoritariamente nas cidades. Apesar da imensa produção social, tanto no campo quanto nas cidades, a sua apropriação ainda é privada. Nesse contexto, a produção e a apropriação do espaço urbano não foge à regra. Mediado pelo modo de produção capitalista, se faz necessário entender como se manifesta o velado mais real, conflito capital-trabalho, para aqueles que constroem e mantêm a cidade diariamente. No Brasil, este conflito se faz por meio da superexploração, a fim de contrabalancear o sistema de transferência de valor imputada pela dependência e o subdesenvolvimento. Para abordar os desdobramentos acerca da formação das periferias por meio da forma dependente de urbanização, do programa Minha Casa Minha Vida e o atual programa Casa Verde e Amarela, é que convidamos a Isadora Andrade Guerreiro para ministrar a mesa de hoje. A Isadora é docente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e pesquisadora de pós-doutorado junto ao Observatório de Remoções, o Cidade, da mesma instituição. Ela é supervisionada pela professora doutora Raquel Ronick, e a sua pesquisa de pós-doutorado, que ainda está em andamento, trata a respeito do auxílio aluguel na região metropolitana de São Paulo e as suas possibilidades de entrada no circuito financeiro. A Isadora concluiu a graduação em 2005, o mestrado em 2010, doutorado em 2018 em arquitetura e urbanismo pela Universidade de São Paulo, a USP. Compôs o coletivo Usina, Centro de Trabalhos para o Ambiente Habitado, como coordenadora. Então, é nesse âmbito, nessa apresentação, que eu passo agora a palavra à Isadora. Isadora, se quiser se apresentar, se quiser começar a exposição, está contigo. Estarei abrindo o tempo aqui. Obrigado. Obrigada, Jorge. Queria agradecer ao convite a todo o pessoal da arquitetura e do direito que está promovendo esse seminário. Acho muito importante, né, a gente ter esses diálogos, não só acadêmicos, mas militantes e também profissionais, né? Vocês estão se formando como profissionais atuantes na sociedade num momento muito difícil do país, e eu acho que é extremamente importante a gente discutir alguns temas que se relacionem, né, entre a arquitetura, o urbanismo e o direito nesse momento. Então, agradeço muito o convite, já tive a oportunidade de conversar com o grupo Direito, Terra e Liberdade em outros momentos. Então, vamos conversar hoje sobre esse super tema que me passaram aqui hoje, questão urbana no Brasil, a cidade e o capital. Bom, como eu sou única pessoa hoje aqui na mesa, eu vou me estender um pouco mais, vou fazer a fala de duas pessoas ao mesmo tempo, tá? Então, o meu tema vai ser longo.
Então, vou pedindo para que, se as pessoas não estiverem acompanhando, podem fazendo perguntas, de repente eu paro um pouquinho no meio para responder algumas questões, se tiverem dúvidas, tá? Senão eu vou até o fim e depois a gente debate. Mas vamos lá. Como esse tema é muito amplo, gente, a cidade capital, o Jorge aqui antes de mim já começou a colocar as questões, né? Eu resolvi dar fazer um dos caminhos possíveis, tá? Para falar de cidade capital. O meu campo de estudo e trabalho também, eu trabalhei durante 10 anos na assessoria técnica Usina, que é uma assessoria técnica a movimentos populares aqui em São Paulo, junto com construção de habitação por multidão e autogestão. Então, eu tive um momento profissional também relacionado à militância na área do direito à moradia. E depois, agora, estou dentro da academia e continuo estudando habitação. Então, nesse sentido, eu vou falar do meu tema, que, seguindo um pouco um desenvolvimento histórico da questão da habitação desde o BNH, porque eu acredito que se a gente seguir essas relações entre a produção popular de habitação, a produção pública e a produção de mercado, eu acho que a gente pode discutir bastante sobre essa relação entre a produção da cidade e o capital. Tá? É um dos caminhos possíveis, existem muitos outros, mas eu acho esse um caminho privilegiado, né? Por quê? Porque a habitação ela está no campo tanto da produção de mercadorias, ela é uma mercadoria, mas também ela se encontra dentro do campo da reprodução da força de trabalho, por ser um dos elementos necessários para a reprodução da vida, né? Além disso, ela tem uma parte importante da produção da habitação que está relacionada ao mercado de terras. Então, dessa maneira, ela se relaciona com as 3 classes sociais colocadas aí pelo Marx na fórmula trinitária, né? Que seria o capital, a força de trabalho e os proprietários de terra. Então, de alguma maneira, a habitação ela se correlaciona com essas 3 esferas, para a gente pensar a totalidade da acumulação e da reprodução de capital. E também o fato da habitação ter uma grande interferência estatal, a gente também pode falar do campo dos direitos sociais, e aqui tem uma questão importante da presença do pessoal do direito, né? Eu sei que vocês, de alguma maneira, já leram o Engels, não sei se todos, mas nos grupos de estudos sobre a questão da habitação. Então, eu vou partir do pressuposto que um pouco vocês já discutiram sobre isso, tá? E eu vou dividir a minha fala em 3 partes. Na primeira, eu vou falar desse período de industrialização pesada do Brasil, década de 60 e 70, um pouco da relação do BNH, o Banco Nacional de Habitação, com a autopromoção de moradia pelos setores populares, pelos trabalhadores, a relação entre os dois, a partir dessa formação da mão de obra da força de trabalho para a industrialização, e como que o Estado interferiu diretamente nisso, né? Na segunda parte, eu já vou entrar no período pós-ditadura militar, nesse último período democrático que nós tivemos, focando no Minha Casa Minha Vida, falando um pouco das relações entre o que foi chamado de neodesenvolvimentismo e como ele atualiza a dependência já anterior, que seria a forma específica de desenvolvimento nacional. O Jorge já falou aqui, eu vou falar um pouco disso no início. E como que se deu essa atualização a partir da produção de habitação dentro de um governo democrático popular, né? A minha hipótese é que ele reatualiza a dependência, colocando aí outras relações entre a produção de habitação e o capital internacional através das finanças. Vamos falar sobre isso no segundo bloco. E, por fim, espero conseguir chegar no terceiro bloco, no programa Casa Verde e Amarela, que foi lançado recentemente pelo governo Bolsonaro,
se a propaganda se dizendo uma continuidade do programa Minha Casa Minha Vida, de um governo democrático popular, e, portanto, a gente vai ver aí as semelhanças e as diferenças e o que isso significa dentro da nova ordem econômica e política mundial a partir desses conceitos da dependência. Então, eu vou falar de bastante coisa, tá? Então, se vocês não estiverem acompanhando, me avisem, beleza? Então, vamos lá, gente. Na década de 60 e 70, né, a gente estava num período de formação, a formação da indústria já ocorria há algum tempo, mas a gente começa a ter um período de industrialização pesada no país, e alguns autores tinha uma questão teórica envolvida aí, no início da década de 60, principalmente a partir de teóricos da CEPAL, mas também alguns outros, de vinculação com Castells. Depois eu posso passar uma bibliografia para o pessoal, eles repassam para vocês, que eu vou utilizando aqui. Eles começaram a olhar para o início do boom de favelização, né? Começou no Rio de Janeiro, mas depois em São Nas grandes metrópoles, isso foi aumentando muito ao longo da década de 60. E esses teóricos, economistas, sociólogos, mas também urbanistas, olhavam para a produção urbana das cidades e esse crescimento periférico extensivo por formação de assentamentos informais, como algo muito específico do desenvolvimento latino-americano como um todo, mais especificamente aqui no Brasil, isso se dava com uma velocidade muito grande. E alguns desses teóricos começaram a entender isso a partir do que depois foi chamado de um dualismo. Por quê? Eles entendiam que essa produção de cidade autoconstruída e, portanto, feita pelos trabalhadores e não pelo capital ou pelo Estado, isso se configurava como o que eles chamaram de inchaço urbano. O que significa isso? Significa que, como a nossa industrialização era atrasada, esse era o ponto de vista deles, ela tinha acontecido depois da industrialização europeia e, portanto, ela estava atrasada, as cidades teriam crescido mais rápido do que a possibilidade da indústria de absorver essa força de trabalho que estava chegando nas cidades. E, portanto, as cidades cresciam muito mais rápido do que a indústria conseguia absorver a mão de obra e, portanto, esse crescimento se dava fora do âmbito estritamente capitalista, que seria a produção de habitação pelo próprio mercado. A partir do final da década de 60 e começo da década de 70, começam outros autores, né, já aí a partir de meados da década de 60, depois pós-golpe militar, em 68, com o AI-5, começam a acontecer muitos exílios, né, e começa a ter uma produção muito forte de pessoas criticando essa visão dualista. Por que dualista? Porque separava em dois polos, um polo atrasado e o polo moderno do país, no qual o polo atrasado estaria atrapalhando o desenvolvimento, mas, com o tempo, a gente deixaria o atraso. Com a maior industrialização brasileira, essas pessoas seriam incluídas e a favela deixaria de existir pela inclusão, né? Então, o dualismo separava esses dois polos entre o atraso e o moderno de maneira muito estanque, como se fossem a inclusão no desenvolvimento e outra exclusão que teria que ser retirada do país para que o desenvolvimento pudesse acontecer, tá? Esses autores que começaram a criticar a visão dualista, eles, principalmente dentro da teoria marxista da dependência, aí o Marini, o Teotônio dos Santos, a Vânia Bambirra, mas também no campo da sociologia, das pessoas que ficaram aqui no Brasil, o Francisco de Oliveira, as pessoas relacionadas ao SEBRAP, principalmente o Kovarik, Lúcio Kovarik, Hermínia Maricato na arquitetura, começaram a discutir a respeito
desse dualismo e falaram, não, a crítica a esse dualismo, ela vem do seguinte pressuposto. Não é que a gente é atrasado, porque a gente começou depois, mas um dia a gente vai chegar nos países desenvolvidos. O nosso desenvolvimento, ele é específico. O desenvolvimento latino-americano, ele tem uma particularidade e uma função dentro do capitalismo mundial de transferências de valor para o capitalismo central. Como que se dão essas transferências de valor? Eu não vou entrar totalmente nesse assunto, porque o meu tema é outro, tá? Então, espero que vocês tenham isso em outros momentos. Mas, basicamente, porque a nossa produtividade do capital aqui, a nossa composição orgânica de capital, ou seja, a nossa relação entre força de trabalho e capital fixo em máquinas e no processo produtivo mesmo, né? Essa relação era uma relação considerada baixa, ou seja, um grande investimento em força de trabalho e baixo investimento em maquinaria e industrialização, né? Isso faz com que a nossa produção de mais-valia, porque a mais-valia vem da exploração direta do trabalho, seja muito grande, só que ela não fica aqui. Ela é transferida para os países desenvolvidos que têm uma produtividade do trabalho maior do que a nossa, por mecanismos econômicos que eu não vou entrar aqui, tá? Mas existe essa transferência desigual de valor em relação ao que a gente produz aqui e o que a gente transfere. Isso faz com que a gente tenha um desenvolvimento de baixos salários, tá? O que significa isso? Esses autores passaram a olhar, portanto, para a cidade como um lugar em que a expoliação urbana, chamada pelo Lúcio Kovarik, ou seja, essas formas de que a reprodução da força de trabalho, ela nunca é suficiente para as necessidades efetivas do trabalhador, né? Ou seja, o que se paga em salário está abaixo do valor da reprodução da força de trabalho. O que é o valor da reprodução da força de trabalho? É o quanto que o trabalhador precisa para continuar sobrevivendo, né? Só que como o salário está abaixo desse valor, ele não tem dinheiro suficiente para ter moradia, para se alimentar corretamente, para ter transporte, para ter saúde. E o Estado, diferente do Estado europeu, que lá tem esses salários indiretos pela social-democracia europeia, que oferece educação, oferece saúde, oferece habitação, aqui o Estado tinha outra função, justamente uma função de manter as transferências desiguais. E, portanto, a expoliação urbana, ela faz parte, para esses autores, de um fundo de acumulação do capital. E, portanto, tem uma transferência de riquezas do trabalho para o capital, né, que deveria estar pagando nos salários o custo de habitação e ele não paga. E, portanto, o trabalhador tem que autoproduzir a sua moradia, aqui no campo específico da moradia, mas ele autopromove a vida toda, né? Não só a moradia, mas todos os campos da reprodução da força de trabalho, e com isso o capital consegue fundos de acumulação suficientes para conseguir se reproduzir num país que tem altas taxas de transferência de valor para fora, né? Então, o que fica aqui do fundo de acumulação do capital, as cidades fazem parte, a produção da cidade pela autopromoção dos trabalhadores da moradia, ela faz parte dos fundos de acumulação do capital para a formação da indústria nacional na década de 60 e 70, e, portanto, não existe um dualismo, uma separação entre quem está dentro e quem está fora, porque quem está, teoricamente, fora, excluído do desenvolvimento, na verdade, é fundamental para a existência do desenvolvimento, né? Então, tem uma dialética aí entre o que estava sendo considerado como atraso, mas que não é um atraso. Na verdade, isso significava que uma entrada específica no capitalismo mundial que faz com que a gente tenha esse desenvolvimento truncado, né? Um desenvolvimento que só consegue acontecer dentro dos parâmetros do que foi chamado de superexploração do trabalho, que é essa característica de que os trabalhadores não recebem
o suficiente para se reproduzir, portanto, tem um salário abaixo do valor de reprodução. Como que a habitação entra dentro disso? Bom, a habitação é o investimento mais caro que uma família vai poder vai ter ao longo da vida, né? E os trabalhadores, dentro desse período da industrialização, eles iam construindo aos poucos, a partir de loteamentos clandestinos, muitas vezes, ou ocupações de terra, mas existe uma autopromoção da moradia, que é não só uma expressão da superexploração, mas ela é a própria superexploração em ato, né? Ela é a forma possível de desenvolvimento brasileiro. Bom, o que isso tem a ver com o que foi produzido de habitação aí na década de 60 e 70, né? O regime militar, que começa em 64, um dos primeiros atos do regime é a fundação do BNH, o Banco Nacional de Habitação, que passa também, a partir de 68, criado pelo regime militar o sistema financeiro habitacional. O que é o sistema financeiro habitacional? Ele é composto por dois tipos de poupança. O Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, que é o SBPE, a poupança que todo mundo conhece, que é a poupança que eu ponho o meu dinheiro voluntariamente nela. E uma outra poupança, que é uma poupança compulsória, que é o FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que todo trabalhador formal, o empregador precisa colocar uma parte do dinheiro no FGTS. O BNH era o depositário do FGTS. O FGTS formou o primeiro capital do BNH, e o BNH se tornou o segundo maior banco brasileiro por conta do FGTS, só depois do Banco do Brasil, naquele momento. E até hoje o FGTS é um fundo extremamente importante, um dos mais importantes, se você for ver os fundos para habitação em todos os países do mundo. O FGTS, aqui no Brasil, proporcionalmente, é um fundo muito importante, e ele é criado nesse momento. E, portanto, relaciona diretamente a força de trabalho, que estava se formando dentro da industrialização pesada nos grandes centros, aí na década de 60, diretamente com a habitação. Então, vocês veem que os fundos eles estão diretamente conectados. Só que o que o BNH vai produzir? E daí eu acompanho aqui o argumento, principalmente do Gabriel Bolaf, num texto chamado Habitação e Urbanismo, o Problema e o Falso Problema, que é um texto dentro de uma coleção que a Hermínia Maricato é organizadora, chamada Produção Capitalista da Casa e da Cidade no Brasil Industrial, que foi lançado em 82, mas tem textos principalmente de 78, 79, de vários autores. É um livro extremamente importante para quem quer entender esse momento da relação entre a habitação e a industrialização do país, né? Bom, o Gabriel Bolaf, nesse livro, por que ele vai falar o falso problema, né? O problema e o falso problema relacionado à habitação. Para quem leu o Engels, já entendeu o argumento, ele vai falar o seguinte: uma coisa é a necessidade de moradia da população, que tem determinadas questões a serem tratadas quando a gente fala de necessidade de moradia. Outra coisa é como o capital resolve o problema da habitação, né? Porque a habitação é uma mercadoria e terra é uma mercadoria. E, portanto, o Bolaf ele vai fazer toda uma hipótese a partir do BNH. Ele vai se perguntar o seguinte: por que dentre todos os problemas brasileiros que estavam aí sendo antes do regime militar, né, colocados pelo programa de base, né, de reforma agrária, vocês estão trabalhando na relação cidade-campo, vocês vão ver bastante isso. Por que o problema da habitação é eleito pelo regime militar como o grande problema brasileiro, e é fundado o BNH, que era uma grande potência no início do regime militar, como esse problema fundamental é o problema da habitação, sendo que existiam muitos outros problemas, né? E daí o Bolaf vai dizer o seguinte: olha, o regime militar estava com um grande problema nas mãos.
era o seguinte: ele estava no meio de um grande conflito social, e ele tinha que, ao mesmo tempo, aumentar a quantidade de empregos sem aumentar a inflação. Tá? A criação do FGTS era uma forma de fazer com que tivesse investimento público sem aumento da habitação e da inflação. E o BNH ele serviu bastante a isso, pelo argumento do Bolaf, porque, ao mesmo tempo, você cria empregos, tira a riqueza da terra brasileira, né? Coloca essa terra para produzir habitação para uma classe trabalhadora que usaria a sua poupança e movimentaria recursos e também ofereceria emprego. O que o Bolaf vai falar? Bom, o BNH ele não resolveu o problema da habitação. Por quê? Quem acessava o BNH era quem tinha dinheiro para assumir um financiamento. Essas casas não eram dadas, tinham baixíssimo subsídio no BNH, eram casas que eram feitas não exatamente pelo governo, ou seja, o governo colocar a mão de obra de trabalhadores, funcionários públicos para construir esses conjuntos, não. Inclusive, esse é o início o regime militar, ele é o início dessa República das Empreiteiras, né, que a gente viu desmoronar durante a Lava Jato, principalmente, né? Mas estava ali a origem dessas empreiteiras no BNH, na relação entre essas grandes produtoras da construção civil, inclusive com a construção de Brasília, né? Então, você vê que a construção civil ela estava ali, foi um agente fundamental no desenvolvimentismo brasileiro, tanto na produção de infraestrutura, de energia e de cidades, né? Tanto da Brasília é um expoente, mas também o BNH no Brasil todo foi fundamental para a expansão das cidades por esse modelo em que as construtoras construíam casas padrão, com muito recurso, só que com muitos lucros também, né? E daí o problema da habitação não estava sendo resolvido, basicamente. Quem precisava de habitação não tinha possibilidade de acessar esses recursos. E o Bolaf fala uma coisa muito importante do ponto de vista da reprodução do capital e dessas transferências de valor que a gente falou no início. E que ele vai falar, o BNH, ele não investiu na industrialização da construção civil. Ele poderia ter feito isso e não fez. Ele jogou para as construtoras fazerem habitação da maneira mais artesanal possível, com grande colocação de mão de obra, baixíssimos salários na construção civil, e vejam como o ciclo se fecha, né? Esses baixos salários que eram da economia como um todo, e daí eu vou utilizar aqui uma hipótese do Sérgio Ferro, que é outra pessoa extremamente importante nessas discussões desse momento, ele vai falar o seguinte: por que a construção civil no país não se industrializa? Não tem como ela se industrializar, porque o nosso desenvolvimento está vinculado aos baixos salários e à baixa produtividade da indústria da construção civil, principalmente. A indústria da construção civil ela é um centro da industrialização brasileira, mais até do que a indústria automobilística. A indústria automobilística é a ponta de alta produtividade. Mas se o nosso desenvolvimento ele tem uma função específica dentro do capitalismo mundial, que é de produzir mais-valia a partir da grande quantidade de mão de obra empregada, isso é uma função da construção civil, tanto que até hoje, né, a construção civil é um dos grandes empregadores brasileiros, de uma forma geral. E vejam que é um ciclo que se fecha, porque esse trabalhador da construção civil mal pago é aquele que não entra no BNH, que é o que ele está produzindo, e vai produzir as favelas e os loteamentos irregulares nas periferias e estender a malha urbana como um todo, né? Tem uma citação aqui do Bolaf, que ele fala, ó, por mais que isso seja paradoxal, o uso que tem sido feito dos recursos do BNH não fez mais do que multiplicar na escala da construção em série, mas sem os ganhos em produtividade dessa última.
os efeitos urbanísticos dos lotes vendidos a prazo na periferia das grandes cidades, com 1.000 tijolos postos no terreno. Um processo industrial de favelamento. Então, vocês veem que esse processo na década de 60 e 70 produziu, ao mesmo tempo, favelamento e uma produção pública vinculada a lucros de grandes empreiteiras, que formou essa industrialização nacional, né? Qual era o papel do Estado aí? Vamos pegar a questão do direito, né? Vejam que o papel do Estado, nesse momento, é um papel de produtor de habitação, não é o funcionário dele que está produzindo moradia, tá? Ele contrata as empreiteiras para fazer isso, mas é o Estado que vai dizer onde vai ser produzido, como vai ser produzido, vai colocar dinheiro dentro disso, dentro de licitações, para que aumentar a produtividade da indústria nacional da construção civil, tá? Então, o Estado aí é um Estado interventor, produtor dentro dos parâmetros do desenvolvimentismo, tá? O Marlon já fez uma pergunta aqui, eu vou responder depois, tá bom, Marlon? Bom, porque eu preciso conseguir chegar no final. Ainda quero falar do Minha Casa Minha Vida e do Casa Verde e Amarela. Vou tentar falar um pouquinho mais rápido sobre eles, porque, na verdade, o fundamental já estava ali no BNH, que é essa relação entre o problema e o falso problema, que, na verdade, é uma questão já colocada pelo Engels, que o Bolaf atualiza para a nossa questão brasileira, mostrando como que a habitação, na verdade, está servindo para outras questões que não a necessidade de moradia, né? Ela está servindo justamente para implantação da industrialização brasileira. Quando a gente vai para o período pós-ditadura militar, no período democrático brasileiro, principalmente a partir da década de 80, a gente vai entrar no neoliberalismo, né? São outras formas de reprodução do capital, em que começa a acontecer, a partir principalmente da década de 80, uma predominância muito grande do capital portador de juros, capital fictício, e que a produção do urbano ela ganha outras funções dentro do desenvolvimento capitalista, tá? Só que a questão é a seguinte: a forma dependente de transferências de valor com o resultado, que é a superexploração da força de trabalho, permanece. Só que os mecanismos que essa dependência se dá são outros, tá? Isso é muito importante a gente entender. O que o Minha Casa Minha Vida vai fazer? E daí é uma coisa bastante importante, porque a gente até, quando começou o Minha Casa Minha Vida, a gente estudou bastante o Bolaf para entender o que significava um novo grande programa habitacional federal. Depois da crise do BNH na década de 80, a gente passou a década de 90 e o início da década de 2000 sem programas federais de habitação. Tá? O BNH ele acaba em 85 e o Minha Casa Minha Vida é lançado em 2009. Nesse período, a política de habitação era feita pelos municípios e pelo Estado. Mas uma política massiva de habitação federal, ela só foi existir depois com o Minha Casa Minha Vida. Bom, era como se o BNH tivesse sendo reeditado, só que num governo democrático popular, e não no governo da ditadura. O que significava isso? Né? Se a gente acreditava na hipótese do Bolaf e do Engels, algo não estava no lugar. E, portanto, a habitação não estaria sendo construída exatamente para o que ela prometia estar sendo construída, que era moradia para as classes populares que não têm acesso ao financiamento público. O Minha Casa Minha Vida é um pouco diferente do BNH em alguns aspectos, principalmente no contexto. Tá? O Minha Casa Minha Vida ele é lançado em 2009 como parte das políticas anticíclicas do governo federal, a partir da crise hipotecária mundial americana de 2008. Então, o Minha Casa Minha Vida ele é lançado dentro dessas políticas anticíclicas. O que são políticas anticíclicas? Políticas em que o governo investe recurso para segurar a economia e aumentar a quantidade de empregos. Né? De novo, a justificativa é a mesma do BNH. Investimento público em habitação para maior quantidade de empregos. Mas veja, quem faz o lobby para esse programa existir são, de novo,
as construtoras brasileiras que estavam num outro momento de desenvolvimento. Gente, a gente não estava mais falando da formação da indústria da construção civil nacional e da construção pesada, né, de industrialização e, portanto, dentro de um ciclo de lucro do capital, né? Lucro no sentido de investimento produtivo que gera mais-valia, que gera salário, lucro, enfim, reinvestimento. Esse é o ciclo do capital industrial, tá? As construtoras brasileiras, a partir de 2005, entram num outro sistema. Elas passam a abrir capital na bolsa, passam a deixar de serem empresas estritamente ligadas ao ciclo do capital produtivo e entram aí na ciranda financeira. O que significa isso? Significa que elas vendem o capital da empresa para investidores dentro da bolsa, que compram frações da empresa e recebem partes dos lucros da empresa na forma de juros. O que significa isso? Significa que antes, uma empresa da construção civil que construía, vamos supor, um prédio, vendia esse prédio, tinha um longo período de rotação do capital. E depois podia ter dinheiro para construir outro prédio e assim e por diante, era um longo ciclo de rotação, elas passam a ter que aumentar freneticamente a rotação do capital dentro da construção civil para dar a possibilidade de alcançar juros suficientes a serem razoavelmente pagos para esses investidores internacionais. Veja que o capital financeiro ele não está interessado na forma como você produz o lucro. Ele quer os juros. E você tem que produzir na medida suficiente para dar conta de pagar esses juros para os investidores. Então, a construção civil brasileira ela estava passando por um momento muito importante, que era de transformar algo que ela vivia há 50 anos, que era essa produção de baixa rotação, baixa produtividade, excesso de mão de obra. Ela precisa transformar isso para dar conta. Outra coisa que ela faz muito importante para os investidores, ela precisa mostrar para os investidores que ela tem capacidade de crescimento e de produção. O que significa isso na construção civil? Significa mostrar que tem terra para continuar produzindo. Tá? Isso faz com que, entre 2005 e 2009, que é o momento do lançamento do Minha Casa Minha Vida, tenham sido formados grandes bancos de terra pelas construtoras, ou seja, elas começam a comprar terra no país todo para mostrar para os investidores que tem capacidade de aumentar a produção na medida que eles desejam. Tá? Isso significa que a terra vai aumentar de valor muito fortemente ao longo da segunda metade da década de 2000, junto com o aumento das commodities, o boom de crescimento do chamado neodesenvolvimentismo, né? Então tem um crescimento muito grande. E essas empresas, para darem o nível de produtividade que os investidores queriam que elas dessem, elas têm que produzir em larga escala. Isso significa que elas tiveram que sair do nicho da classe média e da classe alta, que tem um limite claro, e ir para as classes mais baixas, que é uma demanda travada no Brasil para o financiamento, porque não tem recurso. Vivemos num desenvolvimento de baixos salários, de superexploração, e, portanto, essa demanda não é solvável, ou seja, não adianta você produzir um monte de casa popular, porque não vai ter recurso para comprar. E aí que o Minha Casa Minha Vida é diferente do BNH nesse aspecto específico. Ele vai dar um altíssimo subsídio à demanda, e fazer com que essas classes populares possam acessar a moradia a partir de um mega subsídio estatal. O faixa 1 ele tinha subsídio de mais de 90% da moradia, então você pagava super pouquinho. E isso, de novo, não significa que o Estado esteja resolvendo o problema da habitação. Por quê? Ao longo do Minha Casa Minha Vida, dos 10 anos em que Minha Casa Minha Vida produziu, até menos de 10 anos, que ele produziu mais casas, o déficit habitacional brasileiro aumentou exponencialmente por conta do aumento do custo da terra. Então, vocês veem que o mecanismo, colocar a produção de habitação dentro de um mecanismo de reprodução capitalista, significa, na verdade, sempre
aumentar a superexploração do trabalhador, a expoliação e impedir o acesso à terra que, teoricamente, se estaria dando. É esse ciclo dialético que a gente tem que entender. O aumento da terra fez com que explodisse o ônus excessivo de aluguel das pessoas, as pessoas não conseguiram acessar de forma massiva a nova habitação sendo produzida por Minha Casa Minha Vida. E, de novo, temos a mesma situação do BNH, que é essa produção que não dá conta de atender às necessidades da moradia, tá bom? Não sei se... não vou entrar em muitas questões, mas o Minha Casa Minha Vida, ele tem essa forma de produção que continua sendo uma forma de expansão periférica em terras baratas, assim como era o BNH. Por quê? Porque o Minha Casa Minha Vida, ele dava um valor fechado para a produção de cada unidade habitacional, para o promotor privado fornecer essa habitação para o Estado. Então, diferente do BNH, o BNH ele fazia licitação, ou seja, o governo dizia, eu quero produzir um conjunto habitacional neste terreno aqui. Quem me faz mais barato? Tá? Tinha uma relação aí entre capital privado e governo dentro do mecanismo licitatório. O Minha Casa Minha Vida não trabalha por sistema licitatório. Ele dava um valor e dizia, você tem que produzir essa unidade habitacional dentro desse valor, inclusive a terra. O que o capital privado vai fazer? Ele vai escolher aonde ele vai produzir na terra mais barata, ou seja, na periferia. O que ele vai produzir? Uma casinha de cachorro da menor possível, mal construída. Qual é a grande diferença para o BNH? Vejam que o Estado ele não obrigou as empresas a se industrializarem a construção civil. Mas quando ele fecha esse valor, se a empresa não produzir dentro desse valor, ela não tem lucro e não tem como ela acessar o programa. Então, a minha hipótese aqui é que o Minha Casa Minha Vida, qual era a verdadeira função do Minha Casa Minha Vida? Para além de ser uma política anticíclica, né? Ele tinha uma função muito importante para a indústria da construção civil, que era fazer uma reestruturação produtiva dentro da construção civil. Ou seja, ela precisou transformar os seus processos produtivos para poder acessar esse recurso do Minha Casa Minha Vida, porque ela tinha que produzir muito mais rápido. Isso era uma necessidade do governo ou da população? Não. Era uma necessidade dos investidores financeiros, porque essas empresas estavam agora com capital aberto. Então, por conta de outras necessidades externas à necessidade de moradia, a gente tem, então, essa transformação produtiva interna das construtoras. Vejam que, e daí eu vou falar rapidamente do Casa Verde e Amarela, para a gente finalizar, que eu acho que eu já estou falando há muito tempo. Vejam que essa reestruturação produtiva que foi feita dentro das construtoras, principalmente a partir de pequenas transformações, isso não significa que elas se industrializaram. O que significa industrializar? Significa investir em maquinaria, né? Elas não começaram a investir em capital fixo. O máximo de investimento que foi realizado foi, teoricamente, no aumento da produtividade das construtoras, foi um sistema de formas e do concreto autoadensável, que a gente chama, que são casas feitas a partir de grandes formas industriais, que você joga um concreto que ele é super fluido e consegue produzir com uma produtividade muito maior do que era antes. Tanto que a produtividade de unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida por tempo é muito maior do que a do BNH. Tá? Então, na mesma quantidade de tempo se produziu muito mais do que no BNH por conta dessas alterações, reestruturação produtiva interna do Minha Casa Minha Vida. Só que, veja, é uma reestruturação interna que não investe em capital fixo, porque essas formas elas duram uma quantidade de casas e depois elas têm que ser jogadas fora
e feita outras formas. Ela aumenta a produtividade sem que as construtoras tenham que investir em capital fixo. O que é capital fixo? Fábrica de casa, gente. Né? Produção industrial de casa é casa pré-fabricada, que daí eu tenho uma fábrica de fazer casa. Tá? E daí, essa relação entre as construtoras, vejam que elas têm um aumento de produtividade de rotação do capital para dar conta de pagar os juros aos investidores, sem aumentar a composição orgânica do capital da construção civil. Tá? Isso significa que ela vai continuar produzindo nas piores terras, vai continuar a expansão horizontal das cidades, e, portanto, Minha Casa Minha Vida não resolve o problema da habitação. Tá? Ele resolve o problema dos investidores e resolve o problema das construtoras que têm que pagar juros a esses investidores, mas não resolve o problema da habitação, assim como Engels já tinha falado no século XIX. Né? O que o programa Casa Verde Amarela vem para piorar essa situação? Tá? E daí eu queria que vocês prestassem atenção nessa continuidade, tá? Entre diversos governos, né, da ditadura militar ao governo democrático popular, ao governo protofascista Bolsonaro, a habitação permanece tendo uma função específica, que não é resolver o problema de moradia das pessoas. Tá? Ela resolve outros problemas, mas não esse. Tá? Só um detalhezinho para o pessoal do direito. Eu tinha falado que a função do Estado lá no BNH era de investimento produtivo. Vejam que durante o governo democrático popular, a função do Estado não era exatamente de investimento produtivo, era de incentivo, e por isso, né, o desenvolvimentismo ele se coloca dessa maneira, né, como indutor de desenvolvimento. Ele incentivava a reestruturação produtiva das indústrias nacionais. Para quê? Para que elas possam continuar transferindo valor para fora do país por outros mecanismos agora são mecanismos financeiros, mas elas continuam transferindo e, portanto, a dependência permanece, a forma dependente permanece por outros mecanismos, agora com um Estado indutor. Ele usa o direito à moradia para induzir desenvolvimento e permanecer, renovar essa plataforma de transferências de valor. Tá? Porque se continuasse da mesma forma que era antes, a partir do capital industrial, ele não conseguiria atualizar essa plataforma financeira. Tá? Bom, o que isso tudo tem a ver com o Minha Casa Minha Vida? Desculpa, com o Casa Verde Amarela. O Casa Verde Amarela, ele efetivamente não transforma as faixas 2 e 3 do Minha Casa Minha Vida, que são essas faixas vinculadas ao FGTS, que permanecem iguais desde o BNH, gente. Na verdade, a política de financiamento para a classe média, média-baixa, né, as faixas 2 e 3 do Minha Casa Minha Vida, que continuam sendo as faixas 2 e 3 do Casa Verde Amarela, são faixas aí de 3 a 6 salários mínimos, que é uma classe média-baixa e média-média. Na verdade, a faixa 3 vai até praticamente 10 salários mínimos. Desculpa, não, 7, se eu não me engano. E que são classes que têm capacidade de ter um financiamento bancário, tá? Ou seja, nisso o Casa Verde e Amarela não altera fundamentalmente o que era o Minha Casa Minha Vida. Aonde ele altera? Nas classes mais baixas de todas, que é as classes onde tem o grande déficit habitacional, são as classes que realmente precisam de moradia, né? Que estavam sendo usadas, na verdade, no Minha Casa Minha Vida, como forma de reestruturação produtiva dentro das empresas da construção civil. Vejam que a reestruturação produtiva aconteceu. As empresas fizeram a sua mudança produtiva e, portanto, acabou a função da faixa 1. A função da faixa 1 não existe mais, porque a função não era dar moradia para as pessoas, e sim promover a reestruturação produtiva das empresas. Tá? Como ela não tem mais essa função, o governo Bolsonaro ele tem uma nova questão posta aí, que é resolver a crise do trabalho
ela se dá em escala global, mas de forma muito particular na América Latina como um todo, no Brasil mais particularmente, né? Que é o seguinte: não tem emprego. Não tem emprego por quê? Nós estamos justamente num período de ainda aprofundamento dessa ficcionalização do capital, ou seja, de uma predominância cada vez maior do capital portador de juros, e, portanto, as empresas elas vão aumentando a sua composição orgânica e demitindo trabalhadores. Nós vemos aí a Ford saindo do país, nós estamos vivendo um período de desindustrialização, e as empresas que têm maior produtividade, por exemplo, o agronegócio, empregam muito pouco. Por quê? Investimento em capital fixo, aumento da composição orgânica. Isso não significa que o país deixe de ter uma posição dependente, porque a gente continua transferindo riqueza por outros mecanismos, principalmente mecanismos de extração financeira. Tá? O que o governo Bolsonaro está fazendo? Né? Está em ato fazendo? O governo Bolsonaro, basicamente, ele quer formar uma nova classe trabalhadora. Uma classe trabalhadora que seja empreendedora. Qual é a diferença do empreendedorismo para a força de trabalho industrial que a gente tinha no período industrial brasileiro? O empreendedorismo significa que todo sujeito individual é um capital individual que pode se autorreproduzir individualmente. Ele não precisa vender a sua força de trabalho para o capitalista para reproduzir. Para isso, ele precisa ter um capital inicial. Todo empreendedor ele precisa ter essa acumulação primitiva na base, né? Ele precisa ter os seus instrumentos de trabalho, ele precisa ter a moto para ser motoboy, ele precisa ter a lojinha para vender, ele precisa de capital inicial. O governo Bolsonaro ele precisa criar essa nova classe trabalhadora. E, portanto, o que ele fez com o faixa 1 do Casa Verde e Amarela? Ele passou a dizer o seguinte: da onde vai vir o recurso para que as pessoas tenham esses recursos iniciais para investimento no empreendedorismo? Bom, as pessoas ao longo do BNH e do Minha Casa Minha Vida só aumentaram a ocupação de terra periférica. E, portanto, essas pessoas já têm moradia. O governo Bolsonaro percebeu isso. Essas pessoas já têm moradia. E, portanto, elas já têm terra. E terra, propriedade, é riqueza. Então, atualizaram o que o Hernando de Soto fez no Peru, que é: se eu titular essas pessoas que estão informais na terra, elas podem usar a terra para entrar no sistema financeiro, ou seja, pedir empréstimos do sistema financeiro bancário com lastro num terreno titulado que elas já têm. Não é à toa que o governo está bancarizando altamente a classe mais baixa, as classes populares, principalmente através do auxílio emergencial. Tudo tem função de reprodução do capital, gente. Não achem que a doação assistencial do auxílio emergencial é para o bem da população. Não é. É para manter a economia funcionando e para bancarizar as pessoas. E agora, com a entrada do Pix, isso vai se transformar numa grande mina de ouro. Por quê? Porque essas pessoas, através do celular, vão poder acessar microcrédito. Esse é o futuro da economia dos países subdesenvolvidos, principalmente, que é: a partir do momento em que eu tenho terra, eu posso acessar o microcrédito e virar um empreendedor. Então, vocês vejam que, ao longo de todo esse percurso que eu fiz, eu vou finalizando agora, a gente, na verdade, o problema da habitação é um problema para o capital? Na verdade, ele não é um problema para o capital, ele é uma solução para o capital. Por quê? Quanto mais problema habitacional tiver, mais a habitação vai poder ser utilizada como mecanismo de reprodução, acumulação do capital. E aí a gente volta ao início da minha fala, para a gente entender essas relações entre cidade e capital, né? A própria produção da cidade, né? E aí a relação com o campo vocês vão poder discutir em outras mesas, mas é justamente essa vinda da força de trabalho rural para as cidades, ela faz parte disso, né? Essa força de trabalho que não tem moradia, não tem acesso à terra,
é ela que vai ser utilizada para reproduzir o capital, e não como forma de autonomia política dessa classe trabalhadora, né? A gente vai poder agora entrar nas discussões, mas queria só fazer um último apontamento, que é o seguinte: esse investimento do governo Bolsonaro no Casa Verde e Amarela, ele é um investimento, e daí volta a função do Estado, né? Ele é um investimento, novamente, não são as prefeituras que vão dizer quais são os assentamentos informais que vão ser titulados, regularizados. Primeiro, essa titulação não significa urbanização, ou seja, as pessoas vão ganhar a titulação da terra sem terem acesso à infraestrutura, elas vão continuar na precariedade. Tá? Então, isso foi por conta de alterações legislativas do governo Temer, que agora fazem com que a titulação dessas pessoas possa se dar sem o acesso à infraestrutura. Então, elas vão ter só terra, tá? Nada mais, não vão ter água, não vão ter esgoto, não vão ter casa, não vão ter nada disso, mas vão ter lá o título da sua terra para poder entrar no sistema financeiro. Primeira coisa. Segunda, quem vai fazer isso são empresas de regularização fundiária privadas. Elas vão escolher quais são as comunidades que vão estar sendo atendidas e não as prefeituras. Tá? Isso significa, gente, do ponto de vista político, algo muito grave, que é o incentivo à formação de milícias locais. Tá? Porque que são empresas privadas que entram dentro de comunidades pobres para oferecer serviços de regularização fundiária? São milícias. Né? Milícias diretamente aportadas pelo governo federal. Então, para mim, isso é extremamente grave o que está acontecendo. E daí a gente pode, de novo, voltar ao pessoal do direito. Né? O que aconteceu com o direito no meio desse processo como um todo? Se antes o direito à moradia estava servindo para investimento produtivo durante o regime militar, durante o neodesenvolvimentismo ele passou a ser indutor de desenvolvimento, e agora no governo hiperliberal proto-fascista que nós temos, o direito ele passa a ser utilizado como mecanismo de milicialização dos territórios, né? Que é algo muito grave. Mas então vamos abrir as perguntas, que eu acho que eu já falei demais aqui. Né, Jorge? Vamos começar? Perfeito, Isadora. Desde já, quero agradecer muito aí pela tua exposição, por novamente estar conversando com a gente, estar dedicando seu tempo aí a esse trabalho. Acho que é muito importante essas indicações que tu faz, essas apresentações, principalmente no quesito de tirar algumas ilusões que a gente insiste em alimentar nos discursos que a gente vê cotidianamente dentro da universidade, ou que vem por própria parte da esquerda, né? Que insiste em alimentar ou querer dizer apenas o que vem de positivo aí, entre aspas, sobre o Minha Casa Minha Vida, sobre talvez o BNH ou coisa do tipo. A gente vê aí, ano após ano, essas ilusões políticas se multiplicando e aumentando, e o que deveria ser aí uma possibilidade da formação de um exército, né, entre aspas, para preparar as pessoas para o debate, para preparar para o enfrentamento, para preparar para a ofensiva que a gente está sofrendo, né, para essa contra-revolução que tem sido feita aí pelo governo Bolsonaro, a gente vai recuando cada vez mais, arrefecendo cada vez mais e se apegando ao nosso discurso a questões que, por vezes, a gente sabe que não vai resultar em nada, que não vai nos levar a lugar nenhum. O que a gente vê hoje é a insistência, se bater na tecla, vez após vez, pela questão das políticas públicas, pela defesa irrestrita aí dos governos do PT, coisa do mais, sem fazer críticas ao que esses governos representaram à classe trabalhadora, e se agarra cada vez mais a essas ilusões e não dão uma saída que de fato possa orientar uma militância, que não dão uma saída que condiza um pouco ao que tu começou falando na tua apresentação, que é a obra do Engels, né, ali na questão da moradia, que indica tão bem esse tema, né? Já diz desde o início que não é possível resolver a questão da habitação dentro do modo de produção capitalista. É preciso romper com essa barreira, é preciso romper com esse empecilho desse modo de produção. Por isso a gente sempre indica, então, a questão, essa importância, né, da revolução como essa ruptura, e não tentar cada vez mais administrar o Estado, não tentar
se apegar a uma possibilidade de um estado de um bem-estar dentro do capitalismo, sendo que isso nunca foi possível, né? São momentos que se viveu e que hoje não retornam mais. E que e no contexto de crise que a gente vive, a situação só piora cada vez mais. Então, eu vou começar agora pelas perguntas ali. Eu, eu vi que o Marlon ali mandou uma pergunta, eu vou expor ela aqui no chat, que ele fala, né, Isadora? O Engels mostra a relação entre a moradia e o salário. Qual o impacto das ocupações nessa relação? É sensível? São de fato um ataque ao capital imobiliário ou apenas atuam sobre os ocupantes? Então, gostaria de ver, primeiro, se você tem acordo em responder, porque apareceram aqui três perguntas, né? Então, quero ver se você tem acordo em responder uma de cada vez, que aí eu acho que divide melhor o tempo, dá uma. Tá, ok, então te passo a palavra de volta. Tá, ok. Vamos. Estão ouvindo? Tá tudo bem? Tá ótimo. Marlon, qual o impacto das ocupações na relação entre moradia e salário? É sensível? São, de fato, um ataque ao capital imobiliário ou apenas atuam sobre os ocupantes? A questão das ocupações, Marlon, eu costumo falar das ocupações sempre como processos históricos, tá? Então, não existe somente uma forma de se ocupar, e a forma como se dão as ocupações, ela também está relacionada com esse ciclo que eu falei para vocês, tá? Então, se as primeiras ocupações de terra que aconteciam na década de 60, né? Então, veja que a formação das cidades industriais brasileiras, tá? Não estou falando do período colonial, falando das cidades a partir da formação do capitalismo industrial especificamente, né? As primeiras ocupações, elas se dão em terra aí na década de 50, 60, mas nesse período de passagem da década de 50 para a década de 60, tá? Elas se dão diretamente pelas pessoas que estão chegando nas cidades, não têm recurso para pagar um aluguel, que era a forma predominante até então, é o BNH que faz a grande transposição da predominância de moradia de aluguel que existia no nosso país até a década de 50, inclusive nas políticas públicas, tá? As políticas públicas anteriores ao BNH eram políticas vinculadas ao aluguel, e elas deixam de existir em nome da casa própria, que foi a grande toada do BNH como um todo, né? Esse aluguel, a partir da lei do inquilinato, ele passa a existir uma transformação da predominância do aluguel para a casa própria, tá? Essas pessoas que começam a migrar para São Paulo, nesse segundo ciclo de grande imigração, né, porque a primeira imigração foi dos imigrantes europeus, para o primeiro ciclo de industrial, né, eles vão para o campo, mas também para a cidade. Na troca da mão de obra escrava para a mão de obra assalariada, ela é feita principalmente a partir da força de trabalho branca europeia, que já tinha relações capitalistas salariais europeias, ela é implantada no Brasil como forma de transpor a mão de obra escrava para a mão de obra assalariada. Tá? Esse é o primeiro ciclo lá no início do século. Tá? Na época de industrialização pesada, nós estamos falando aí da década de 60, a formação da força de trabalho ela se dá principalmente a partir de migrações internas, né? Aqui, principalmente do Nordeste para o Sudeste, de forma predominante, né? Essas pessoas, elas vinham com outras relações com a terra, né? Principalmente a partir de relações de uso comum da terra. Tá? O que é o uso comum da terra? Não significa que a terra é minha propriedade, significa que tem uma terra e todos nós moramos e fazemos ela produzir. E essas pessoas chegaram aqui na década de 60, principalmente nordestinos, aqui em São Paulo, eu digo, e ocupavam a terra para morar e produzir. Não tinham essa relação do aluguel. Não era uma relação, o habitar não passava predominantemente pela relação de aluguel, e o aluguel era muito caro no centro da cidade. E elas passavam a ocupar
simplesmente porque era essa a forma possível de se morar em São Paulo, né? Depois, com a formação das indústrias, os trabalhadores assalariados passam a ocupar novamente terra ao lado das indústrias e fazer essas formações. Veja que a ocupação de terra aí, ela é diretamente relacionada à necessidade de moradia das famílias. Não se trata de ocupação de terra organizada por movimentos populares que estão lutando por direito à moradia, direito à terra. Não é isso que está em jogo. São famílias ocupando a terra para morar, simplesmente. Tá? Essa noção da ocupação de terra como algo organizado por movimentos populares começa a acontecer no final da década de 70 e faz parte do movimento de redemocratização brasileiro, a existência de movimentos populares que, portanto, a ocupação de terra está relacionada diretamente à formação da democratização brasileira ligada à luta por direitos. Então, os movimentos populares, eles se apropriam de uma prática já existente nas classes populares, que é a formação das periferias por ocupação, né? Passam a organizar isso dentro de uma forma política específica, que é a reivindicação de direitos. Né? Então, eu ocupo para dizer, essa terra está sem utilização e eu tenho famílias que precisam de terra. Estado, faça algo a respeito. Né? E a partir da Constituição de 88, em que entra a função social da propriedade, a impossibilidade de você deixar a terra vazia ou não produtiva, enfim, isso tudo passa a ser o direito, gente, estamos aqui entre vários estudantes de direito, o direito, ele se constitui na prática também, né? E, portanto, não é só porque está na Constituição a função social da propriedade que ela passa a existir como um passe de mágica, né? Os movimentos sociais, eles são extremamente importantes nesse momento, para fazer valer o direito à moradia a partir de ocupações organizadas. Tá? Ocupações que serviam para morar, mas principalmente para reivindicar terra e moradia como direito do Estado. Tá? Marlon, o que começa a acontecer a partir do Minha Casa Minha Vida, e por isso esses ciclos que eu falei são importantes, é outra coisa. Tá? Por quê? As ocupações de terra, e falo principalmente aqui a partir de São Paulo, as grandes ocupações de terra, vocês podem ver, e daí o pessoal do urbanismo talvez tenha um olho mais focado nisso, não são ocupações de terra para morar, né? Elas são aquele mar de lona de barraquinho, que é assim, barraquinho de 1,20 m, inclusive o próprio movimento obriga que sejam barraquinhos inabitáveis. Por quê? Porque o movimento, o objetivo político daquela ocupação não é morar, não é constituir o comum, que era das ocupações da década de 60, 70. Né? O objetivo daquela ocupação é reivindicar moradia dentro do programa Minha Casa Minha Vida, ponto final. Tá? As ocupações duram pouco tempo, as pessoas não moram dentro dessas ocupações, não predominantemente, né? Nós não tem 8 mil famílias morando dentro de uma ocupação. Né? Os números que aparecem são super dimensionados. As pessoas, o que significa 8 mil famílias dentro de uma ocupação? Significa uma lista de cadastro de 8 mil famílias que vai ser colocada dentro da política pública. Isso significa o crescimento de grandes movimentos de moradia, que hoje são vanguarda na nossa política de esquerda, né? Eles cresceram junto com o programa Minha Casa Minha Vida. E, portanto, também os movimentos populares estavam dentro da ciranda financeira vinculada à construção civil do Minha Casa Minha Vida, desse ponto de vista. Tá? Foram poucos os movimentos populares que permaneceram fazendo autogestão dentro do Minha Casa Minha Vida. Se vocês quiserem procurar aí na internet, depois eu fiz um texto que saiu o mês passado, no Passa Palavra, falando sobre isso, tá? Sobre as diferenças entre o Minha Casa Minha Vida autogestão e o Minha Casa Minha Vida construtoras, que os movimentos acessavam o Minha Casa Minha Vida simplesmente para se relacionar com construtoras, para fazer essa mesma coisa que o capital faz, o movimento faz em nome do capital. Né? E daí as famílias são usadas, de novo, o direito à moradia é utilizado agora de maneira, me parece, bastante complicada politicamente pela própria esquerda. Né? Então, isso a gente precisa parar para pensar. Então, tentando responder objetivamente a sua pergunta, Marlon, eu acho que as ocupações elas têm funções diferentes ao longo da história,
tá? Então, elas são um ataque ao capital imobiliário? Sim e não, depende. Tá? Depende da forma como ela é feita, depende quais são os objetivos dessa ocupação, depende se essa ocupação está, de fato, sendo feita, voltamos ao Engels, para resolver o problema de moradia dessas famílias ou não. Que é um falso problema, o problema de moradia, e, na verdade, essa ocupação está sendo feita, muitas vezes, junto com o próprio proprietário da terra que quer vender essa terra, junto com construtoras da construção civil que estão querendo o financiamento do Minha Casa Minha Vida. Então, sim e não, tá bom? Então, é uma resposta que não tem uma única resposta. Eu acho que a gente tem que estar muito atento à forma como as ocupações são feitas, porque o que está acontecendo aqui em São Paulo, Marlon, principalmente no centro da cidade, é que muitas organizações que não são movimentos de moradia, tá? São grupos, muitas vezes, ligados ao crime, ao tráfico de drogas, que se dizem movimentos para ocupar prédios vazios e simplesmente transformarem aquilo num grande cortiço. Tá? Como que a gente diferencia quem é movimento de moradia de verdade, que está fazendo luta por moradia e por direito, por gente que quer simplesmente fazer cortiço e se dizer, né? O Wilton Paes de Almeida, que é o prédio que caiu aqui incendiado em São Paulo, era um desses casos de movimento que não era movimento, né? Então a gente tem que estar com os olhos muito atentos à produção do espaço, tá? A produção é diferente quando é para solucionar o problema da moradia e quando não é para solucionar o problema da moradia, tá? Então acho que é isso. Muito obrigado, Zadora. Temos uma segunda pergunta aqui, então, que é da Jéssica. Ela diz ali na primeira parte, né? Professora, hoje é pautada e fomentada por entidades de arquitetura a lei de ATIS, Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social, como solução para o problema da habitação brasileira. Quais serão os impactos dessa política? Há alguma probabilidade de servir como organização da classe e não objetivar apenas a produção de habitação em si? Jéssica, obrigada pela pergunta, uma ótima pergunta. Porque, de novo, nós temos que ter os olhos atentos à forma como as coisas são feitas. Tá? Dentro do movimento histórico que eu acabei de apresentar para vocês, como que surgiram as assessorias técnicas a movimentos populares? Elas surgiram junto com os movimentos populares, né? Eram técnicos, acadêmicos, profissionais dentro do poder público que se juntaram com movimentos populares para produzir habitação, principalmente por autogestão. O que significa isso? Gente, eu posso dar outra aula para vocês sobre autogestão, não vou falar sobre isso aqui. Mas, basicamente, sim, o próprio movimento popular, ele, junto com os técnicos, entendiam que não há transformação social possível se não existir transformação das relações de produção também do espaço. Né? E daí significa que a gente vai pensar outro tipo de técnica específica que seja de acordo com as relações entre quem trabalha e quem vai morar, e daí a gente muda a técnica, muda as relações de trabalho no canteiro, muda a relação com a própria terra, que precisa se transformar em propriedade comum novamente. Né? Enfim, essas transformações estruturais, elas não se dão só pelo campo jurídico, né, da titulação de uma terra. Elas têm que se dar a partir da transformação das relações de produção do próprio espaço. As assessorias técnicas, elas nasceram na década de 80, junto com os movimentos populares, dentro dessa perspectiva. Tá? A assistência técnica de habitação de interesse social, chamada de ATIS, ela nasce da lei de assistência social. Veja que como é completamente outra coisa. Tá? Sim, ela parte da luta de movimentos populares por uma lei que vai dizer, olha, todo mundo tem direito à assessoria técnica. Na hora que fala que tira a assessoria técnica do movimento político específico em que ela estava colocada, que era assessoria movimentos populares dentro da luta por transformação das relações de produção, e coloca dentro do direito, sendo acessado diretamente por políticas privadas, você muda completamente a coisa. Tá? Então, assim,
Eu saí? Voltei. A ATES, teoricamente, pela lei, ela deveria estar sendo proporcionada pelos municípios, pelo poder público, teoricamente. Veja que já é muito diferente das assessorias técnicas que tinham relação direta com os movimentos populares, tá? Era uma associação direta à militância profissional orgânica, né, dos intelectuais orgânicos dentro do movimento popular. A ATES, ela vai tirar, ela vai deslocar esse lugar do assessor técnico e, primeiro, ou colocar ele como assessor do poder público para implantação de políticas públicas, que são essas que eu falei para vocês, gente. É se transformar em cadeia de transmissão da relação do Estado com a indústria da construção civil. Ou ele vai ser isso, ou ele vai ser algo que me parece mais precário ainda, que é o que está acontecendo hoje, porque a ATES está sendo incentivada principalmente pelo CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, em todo o país, feito por editais privados do CAL e não necessariamente relacionados com os movimentos populares, e, portanto, a gente tem assistência individual de um profissional diretamente com uma família ou com um grupo de famílias para resolver problemas pontuais da cidade que não estão vinculados nem de longe à transformação das relações de produção. É uma relação de prestação de serviço. E, portanto, volta ao que eu falei no final da minha explanação sobre o incentivo ao empreendedorismo. Na verdade, você está tirando o lugar do trabalho como transformador das relações de produção, e daí eu estou falando também do trabalho do arquiteto, nós também somos trabalhadores, não nos esqueçamos disso, né? Nós somos esse lugar aí que depois o Sérgio Ferro também já deve ter falado com vocês, que é um lugar super contraditório, porque a gente está numa relação entre o trabalho e o capital, né? O projeto ele faz essa relação entre o trabalho e o capital, entre o canteiro e o investidor, né? Então a gente está numa relação contraditória, mas os arquitetos das primeiras assessorias técnicas fizeram uma escolha de classe, né? Eles se colocaram do lado da transformação das relações de produção, do lado dos trabalhadores e dos moradores, né? A ATES, ela não faz isso definitivamente. Tá? Ela transforma os arquitetos em empreendedores e prestadores de serviço estrito sensu. Eles não estão vinculados à luta por direito à moradia, à transformação das relações de produção, a nada disso. Eles podem eventualmente estar, mas é eventual, não é algo, né? De novo, volto ao que o Jorge já falou também de novo. Estarmos com os olhos atentos ao que parece algo importante para a classe trabalhadora, porque afinal ela está tendo direito à assessoria técnica, mas qual é a forma dessa assessoria técnica? É para resolver problemas pontuais dentro da minha casa? Ou é para resolver como que a casa se relaciona com a cidade, como essa forma de produção ela transforma a sociedade? Não é para isso, né? Então, eu acho que a gente tem que estar atento, de novo, à forma como as coisas têm sido feitas. Não acho que o CAL, eu acho que o CAL tem diferenças regionais importantíssimas, mas não entendo o CAL como um veículo político de transformação das relações de produção. Ele não é isso, né? Ele não nasceu para isso, acho que ele não deveria ser isso. Não é o CAL que a gente tem que focar, né? É a organização popular. A gente tem que estar vinculado ao sujeito da transformação, né? E não a burocratas, não sei. Excelente, excelente resposta, muito, muito boa mesmo. A nossa última pergunta aqui, que apareceu, Isadora, é do Política Estética, nosso grande amigo aí. Ele perguntou, né? Gostaria que comentasse mais sobre os locais escolhidos para esses programas habitacionais serem construídos dentro do processo do modelo de cidade difundida. Política estética. eu Os locais escolhidos, quando a gente fala de escolha, parece que é assim, a gente escolheu uma coisa que poderia ter sido outra, né? Um pouco o que eu quis mostrar aqui para vocês é que a questão da localização dos conjuntos habitacionais, ela não é exatamente uma escolha, tá? Eu usei esse verbo foi porque eu usei sem pensar, porque ele não é exatamente uma escolha no sentido de que eu poderia ter escolhido outras, né?
A localização dos conjuntos habitacionais, ela é fundamentalmente dada pela estrutura dos programas em que ela está inserida, seja dos programas habitacionais, seja do financiamento bancário, seja essa produção de habitação é uma produção de uma mercadoria, não só de uma mercadoria habitação, mas da mercantilização da própria terra, né? E, portanto, é importante a gente entender que ela está dentro de um objetivo, de novo, que não é solucionar o problema da habitação, da moradia das classes populares, e sim reproduzir o capital. E, portanto, a localização desses conjuntos ele vai se dar de acordo com o que o financiamento permite e induz, né? E daí não é só o capitalista mal, o Estado também faz parte disso, né? O Estado ele também induz a produção de habitação nas periferias. Tem acontecido uma mudança em relação a isso, tá? Política estética. Aqui agora a nova onda são as PPPs, as parcerias público-privadas relacionadas à habitação. Aqui em São Paulo a gente já tem isso já está acontecendo. E daí eu falo assim, daí, de novo, olhos atentos. O que o Estado e o capital falam? Nós vamos transformar a produção habitacional que foi feita pelo governo democrático popular na periferia, longe, de forma errada, blá, 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 e nós, capital, é que vamos produzir a habitação bem localizada no centro da cidade, que é o que está sendo feito aqui em São Paulo pelo governo do PSDB, através da parceria público-privada. O que não é dito? Que o capital não pagou pela terra, né? A terra foi dada pelo poder público para a produção, por quê? Porque o capital imobiliário vai ter ganhos a renda da terra que ele vai conseguir com uma terra que não era dele, vai ser dele. Inclusive, ele vai ganhar com a venda dos apartamentos e com o Estado pagando todo mês por ele por 30 anos, né? Então, vocês vê, assim, também é outra aula, parceria público-privada. Vai anotando aí, Jorge, sobre qual é essa transformação da lógica da política pública de habitação, que passa de PNH, Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela, e o suprassumo são as políticas, as PPPs, que tem uma relação entre Estado e mercado extremamente... na verdade, você nem sabe mais o que é Estado e o que é mercado, né? É uma junção completa, e já temos movimentos populares aqui em São Paulo que aceitam e querem a PPP, porque é uma forma rápida de conseguir unidades habitacionais para sua demanda. Porque entendem que a luta por direito é essa, é a luta por mercadorias, e, portanto, a gente está dentro da esfera da circulação, né, da distribuição. Então, essa formação do sujeito político como consumidor. Ele consome mercadoria, que é a mercadoria casa. Ele não está vinculado à transformação das relações de produção que produzem essa casa, né? Enfim. Então, você pergunta sobre se os locais dentro desse modelo de cidade. Veja, o modelo de cidade, ele não é um projeto que precisa ser, que tem etapas para ele ser implantado, tá? A forma produtiva da cidade, ela faz com que a localização da habitação se dê em determinados lugares e não em outros. Vejam que, inclusive, a habitação bem localizada, como é o caso das PPPs habitacionais, também está servindo para a reprodução do capital. De outra forma. São outros mecanismos que reproduzem a mesma forma, né? Então, acho que é isso. E daí a gente vê assim que Estado, capital e movimentos populares, muitas vezes, fazem a mesma coisa, gente. Então, a gente tem que estar com os olhos atentos para ver que esse processo produmador ou não é formando uma capacidade crítica e política de transformação efetiva. E ele não está jogando mais óleo na máquina, né? Que vai nos moer. Acho que essa separação entre a casa como lugar da reprodução da força de trabalho, a separação disso da produção da cidade precisa ser desfeita. Eu acho que isso é um problema, assim,
que até mesmo a própria esquerda foi fazendo dentro da arquitetura e do urbanismo, né? Ao separar projeto de edificação, construção, dentro do lote, né? Projeto de arquitetura, da produção da cidade. Na hora que a gente separa, que a gente diz, não, o planejamento urbano, o urbanismo é uma coisa, eu vou falar aonde o planejamento urbano foi, ele se desenvolveu depois da década de 80 dentro do campo do direito. Então, a gente vai fazer planejamento urbano regulacionista, vai achar que a regulação urbana vai resolver os problemas da habitação, e o mercado imobiliário continua mandando, inclusive na regulação urbanística. Né? Então, a gente dá o ouro. É impressionante. Né? Em vez de transformar as relações de produção das cidades, é ela que vai transformar a cidade, e não a regulação urbanística, e não a burocracia do caos. Para mim, não tem outra alternativa. Maravilha, Isadora, muito obrigado. Eu quero saber, antes de continuar, se você. é, Porque apareceu mais uma pergunta, não sei se você quer responder ela, você acha que a gente já pode caminhar para o encerramento? Não posso responder. Tá. Então, apareceu a pergunta do Vitor Viana aqui, e essa será a nossa última pergunta, né, antes da gente concluir, que ele diz, né, como alterar a lógica atual da produção de moradia, melhorando a qualidade habitacional, mudando as relações de trabalho e empoderando o trabalhador. Bom, mas Então, daí passa faz aí. a pergunta de US$ 1 milhão. O que fazer? Aham. Já é antigo. O que fazer, então? Né? Vitor, eu não sou oráculo, tá? Então, eu não dou soluções prontas, não vai ser esse caminho. Mas eu posso dizer o que eu acho. Eu acho que que os trabalhadores, e aí coloco novamente, os arquitetos urbanistas e advogados, eles precisam fazer a sua escolha de classe e se colocar ao lado dos trabalhadores. Né? Nós temos essa função mediadora entre o capital, mas a gente precisa escolher o nosso lado. Né? E daí não é a partir de nós que essas transformações vão se dar, e sim a partir da organização dos próprios trabalhadores e de uma autonomia desses trabalhadores em relação à produção. Se eles não se verem como sujeitos da sua própria história, né, não é possível, não é por nós que vamos chegar com a formulinha pronta para a revolução. Né? Eu me afastei das assessorias técnicas, né? Eu era da usina e me afastei, fiz um doutorado bastante crítico à forma como a autogestão se desenvolveu a partir do Minha Casa Minha Vida, tá? Principalmente porque a gente não pode entender as relações de trabalho como relações, né? O Marx já colocava isso. A grande transformação da visão marxista sobre o trabalho, da visão hegeliana, é colocar o trabalho dentro de uma perspectiva histórica, social maior, né? E, portanto, o trabalho, as relações de trabalho, elas se modificam ao longo do tempo. E eu acho que as relações de trabalho, as possibilidades de transformação a partir das relações de trabalho que estavam postas na década de 80, na formação dos movimentos populares, ela deixa de existir principalmente por essa dinâmica que para mim é conjunta de predominância do capital fictício, como eu coloquei aqui, né, não só o fictício, mas portador de juros. Junto com essa predominância, começa a nascer essa ideia de que trabalho só é trabalho se é empreendedor. Né? O empreendedorismo ele mata qualquer tipo de relação transformadora das relações de trabalho dentro dos trabalhadores. Por quê? Porque ele atomiza o trabalhador. Ele acaba com a coletividade possível dentro do trabalho. E a gente passou a ver dentro de canteiros de obra autogeridos a própria autogestão sendo entendida pelo próprio movimento popular e pelos trabalhadores que estavam dentro dos canteiros de obra autogeridos, no máximo como empreendedorismo. Né? Então, a formação de cooperativas de trabalho se transformou em formação de pequenas empresas de construção civil. Né? Então, eu acho que essa relação com o trabalho se transformou de uma maneira que eu não tenho resposta. Né?
hoje em dia para isso. Mas eu acho que a gente estamos num momento de combater a lógica empreendedora, que é a lógica do governo Bolsonaro, combater a entrada das finanças dentro dos nossos territórios e fomentar a organização popular sempre. Né? A organização popular autônoma ao burocratismo, a organização popular autônoma a qualquer tipo de ilusão com as formas que hoje adquiriram o direito. Né? Então, acho que tem bastante gente aí do direito para a gente colocar isso do ponto de vista polêmico, né? Porque, para mim, hoje em dia, o direito social ele deixou de ser o acesso a possibilidade de acesso às necessidades básicas. Ele não é isso. O direito social ele está sendo completamente apropriado pelo capital na forma empreendedora. Isso já está acontecendo na educação, está acontecendo na saúde, está acontecendo na habitação. E daí a gente, como esquerda, se a gente não está atento a isso, a gente passa a defender o direito social e a existência do direito social dentro dessa estrutura de reprodução do capital significa só e simplesmente azeitar a máquina. Tá? Porque eles não vão tirar os direitos sociais da gente, como diz a esquerda democrática popular. Eles ficam falando isso, né? Estão tirando os nossos direitos. Eles não estão tirando os nossos direitos, gente. Eles vão pagar a educação para a gente, eles vão pagar a saúde, eles vão pagar a habitação, eles vão dar os nossos direitos. Só que através do capital. E daí eles vão tirar de nós toda a possibilidade de organização e de transformação social em nome do direito social. Então, estejamos atentos sobre isso. Né? Perfeito. Muito obrigado, Isadora. Então, a gente pode concluir a partir daqui, né, a partir da sua resposta. Para fazer essa conclusão, então, novamente, eu quero te agradecer por estar fazendo essa conversa de novo com a gente. Essa excelente exposição, esse excelente debate, tocando em pontos que são centrais aí para pensar tanto a nossa lógica política de atuação, tanto a necessidade da nossa organização e dar aí rumos, né, para a gente seguir e por vezes também abandonar velhos hábitos que são vícios, né, que a gente insiste em alimentar e que está muito relacionado ao nosso atraso político, né. Então, em nome da organização do evento, eu te agradeço. Espero que a gente volte a conversar em breve, em alguma outra formação. Aproveito também para convidar todos que estão assistindo até esse momento para continuar assistindo as conferências que a gente vai fazer. Hoje, às 6h30, terá a terceira mesa do nosso evento, né? Então, acompanhem tanto o CCR quanto o PET no Instagram, que a gente vai estar divulgando todas as informações que são necessárias. Isadora, muito obrigado, muito obrigado. Não sei se tu quer fazer uma fala final, agradecer o pessoal antes da gente encerrar de fato. Queria agradecer o convite, né, e dizer que fazer esse tipo de seminário que vocês estão fazendo é fundamental nesse momento, porque a gente não tem resposta para a pergunta de $1 milhão nesse momento, né? Então, eu acho que nós estamos precisando parar para refletir no que foi esse período e no que está sendo essa ascensão fascista no país. Porque se a gente continuar agarrado a algumas verdades que foram tão consolidadas, né, pela esquerda ao longo do período democrático popular, a gente não vai ter resposta. A gente vai estar cada vez mais longe da resposta de $1 milhão, né, a pergunta. E eu acho que a gente está no momento de reestruturação mesmo das nossas bases, entender o que está acontecendo, tirar algumas ilusões que estão muito difundidas, né? E mão na massa. Então, eu acho que esse tipo de discussão que a gente está fazendo aqui, e acho fundamental a gente discutir nacionalmente, né? Essa importância que vocês estão de sair da sua própria universidade, chamar a gente de fora para a gente discutir junto, porque é um problema de todos nós, né? Eu acho que nós temos diferenças regionais muito grandes no país como um todo, mas se a gente não conseguir conversar entre nós e nos fecharmos, isso é mais uma das questões da racionalidade empreendedora individualista, né? É o fechamento dentro de pequenos grupos, dizer que a política do cancelamento, dizer que um grupo pode, outro grupo não pode, né? Então, não estou a favor da frente ampla de jeito nenhum, não é disso que eu estou falando, mas parar para discutir com as outras pessoas, trocar ideias, trocar experiências,
trocar práticas, é fundamental nesse momento para a gente poder sair do buraco em que a gente está. O buraco ele não é só econômico, não é só ascensão fascista, mas o fascismo ele só cresce quando a classe trabalhadora dá espaço para ele. Né? Então, eu acho que é fundamental a gente entender o fascismo, ele não é qualquer tipo de ascensão da extrema-direita. Né? Não significa que o capital ganhou dos trabalhadores. O fascismo ele é pior do que isso. O fascismo ele utiliza os trabalhadores para crescer. Né? Ele utiliza essa abertura que a esquerda deu para crescer. É os trabalhadores que estão sendo os principais promotores do fascismo hoje em dia, né? Por conta dessas ilusões. Então, eu acho que a gente precisa estar de olhos atentos, principalmente ao crescimento das milícias, né, nos nossos territórios, conseguir separar o que é a organização popular do que é milícia é fundamental hoje em dia, né, e olhar para como que o Estado está lidando com isso e lutar sempre. Acho que é isso. Obrigada, Jorge, pelo convite, obrigada pelas perguntas, e eu estou aí disponível para novas conversas também. Maravilha, Isadora. Muito obrigado. Então, tu deixa aí a mensagem bem clara, né? Precisamos estudar, precisamos nos organizar, precisamos trabalhar na organização da classe trabalhadora, entender os nossos problemas e atuar objetivamente com a organização da classe para saná-los, né? Com isso, então, agradeço a ti, agradeço a todos os presentes e encerro aqui a segunda mesa do seminário Direito, Terra e Liberdade. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.